Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso devocional. Um bate-papo rápido, descontraído sobre as coisas de Deus e sobre o crescimento espiritual. Segunda a sexta, às 7 da manhã, a gente entra ao vivo, aqui pelo Instagram, e talvez você possa assistir comigo aqui ao vivo, que é uma alegria, um prazer ter a sua companhia, e também assistir depois, como muitos fazem. E agora a gente tem 3 canais: o Instagram, o YouTube e também o Spotify, onde você pode ter acesso a tudo isso. Todo mundo bem? Como é que você está nessa manhã de hoje, terça-feira, dia 5 de maio? Que legal, que bom estarmos juntos. Eu lembro do 5 de maio com muito prazer, com muita alegria. Aniversário de uma tia muito querida minha, tia Denise, e também é o aniversário da ordenação ao ministério pastoral do meu pai. Meu pai foi ordenado em 5 de maio de 1977. Eu ainda estava com 4 anos de idade, ia fazer 5, um pouco mais à frente. E hoje ele completa, então, 49 anos de que foi ordenado. Muita coisa, né? E ano que vem é um ano importante, então a gente vai celebrar aí os 50 anos do ministério. Mas, como é que é essa data para você? Não sei se você comemora alguma coisa especial hoje, mas é um novo dia que Deus tem preparado para nós. Bom dia, Flávio. Bom dia, Carol. Bom dia, Rejane, Luciana. Bom dia, João Pedro, Rossano, Ricardo. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Elisângela. Tudo bem? Bom dia, Mariana. Que prazer imenso estar com vocês. Vocês tenham um dia maravilhoso, que a gente esteja começando muito bem na presença de Deus. Todo dia a gente está aqui. Quando eu não consigo, por alguma razão, a pastora Lilian e outros pastores têm me ajudado também, mas eu gosto muito de estar aqui com vocês. A gente está lendo o devocional Experiências com Deus, e eu queria ler o dia de hoje com você, dia 5 de maio. Você está pronto? Vamos lá? O tema de hoje é a expressão eu sou. Eu sou, uma expressão que bastante aparece, e é talvez mais do que a gente consegue entender na língua portuguesa, porque essa expressão no original hebraico, a maneira como tenta se traduzir no grego, no Novo Testamento, talvez carregue mais do que apenas a maneira que a gente vai se identificar. Por exemplo, no livro de João, Jesus fala várias vezes eu sou. Isso é muito importante. E talvez ele use exatamente a mesma linguagem que é falada aqui no livro de Êxodo. Né? Jesus fala, às vezes, eu sou, e dá uma continuidade. Eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E várias outras vezes ele fala algo parecido. E para todas essas frases ele explica por que ele está dizendo aquilo. Mas é um momento onde ele se assemelha ao Pai. Deus, ele fala isso, né? Ele fala antes de Abraão, antes de Moisés, eu sou. Não é eu era. Mas a realidade da vida e da eternidade de Cristo é revelada no seu ministério, quando ele também declara essa palavra. Quando os soldados estão indo prender a Jesus, quando Judas finalmente o trai com um beijo ali no jardim, e os soldados vão atrás dele, existe uma pequena confusão que acontece, os discípulos ficam ali tentando proteger Jesus, Pedro pega a espada, você conhece a história, e eles falam, estamos procurando Jesus, o Nazareno. Eles não sabem quem ele é. Por isso que Judas precisava identificá-lo, né? Porque ele era muito parecido com as pessoas. Ele não era
não tinha uma aparência necessariamente distinta. E aí Jesus, quando ouve, estamos procurando a Jesus de Nazaré, ele diz, eu sou. E quando ele fala isso, aqueles soldados todos caem no chão. A Bíblia narra isso. Imagina. Você está diante desse poder. Ele só falou isso, eu sou. E a presença dele e o poder de Deus, os homens não conseguem suportar. Especialmente aqueles que estão achando que conseguem prendê-lo, né? Jesus fala, ninguém tira a minha vida, eu é que entrego. Jesus é que se entrega naquele momento, para talvez surpresa e até uma certa decepção dos discípulos que estavam acreditando que ele iria tomar o trono, iria reinar do jeito que eles achavam que ele tinha que reinar. Jesus fala, não, meu reino não é desse mundo. E essa entrega para morrer é o que realmente torna toda a nossa história a história mais maravilhosa de todos os tempos. Ele se entrega, dá a sua vida para nos resgatar. Nenhum rei faz isso. Todo rei exige que os seus súditos entreguem as suas vidas para o bem do reino. Mas Jesus é o rei que se entrega por nós, pelos seus súditos. Se entrega de uma vez por todas. Sacrifício final, e nós estamos aqui hoje vivendo a vida que ele planejou para nós, buscando fazer isso, né? Mas já experimentando uma vida que não tem fim, que só ele poderia conquistar para você. Estou lembrando de alguns momentos onde Jesus fala isso, mas talvez um dos momentos mais importantes, não sei se é a primeira vez, mas talvez uma das primeiras vezes que a expressão aparece, é quando Deus fala isso. Esse é o nome de Deus, eu sou. É o nome dele, se a gente quiser dizer assim, né? E ainda assim você vai descobrir hoje, quando a gente lê aqui, que não dá para a gente necessariamente encaixar Deus em qualquer nome. Você pode dizer que ele é o Deus Criador, o que é grande demais, todo o universo, tudo que existe, cada célula do seu corpo, cada espécie de animal, em todos os níveis, tudo foi criação da palavra de Deus. E ainda assim, dizer que Deus é apenas o Deus Criador seria limitá-lo muito. Ele é muito, muito mais do que isso. Vamos lá? Eu sou, 5 de maio. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Isto que você dirá, é isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Êxodo capítulo 3, verso 14. Está acontecendo uma conversa entre Deus e Moisés. Moisés vai se apresentar ao faraó, mandando que o povo seja liberto. O faraó vai olhar na minha cara, Pai e Deus, e vai perguntar, mas você está vindo aqui representando o quê? Quem? Quem você acha que é? Eu preciso de respaldo, porque eu estou indo em teu nome. Qual vai ser o nome? Como é que eu falava? O Deus dos israelitas. Eles ainda não tinham, talvez, nem pensado, ouvido a expressão que Deus vai falar, eu sou o Deus. Ele fala nessa passagem de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso significa o seguinte, eu sou um Deus de aliança. Quando Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele dizendo, eu sou o mesmo Deus que fez grandes coisas no passado, que tem um compromisso real com a sua família, que chamei Abraão, fiz uma promessa e cumpro a minha aliança. Eu vou libertar esse povo justamente para cumprimento dessa aliança. Então Moisés fala para o faraó e fala para os egípcios que não tem como me definir. Eu sou. Simplesmente eu sou. Então, se você quiser confundir a cabeça deles, fala lá, quem me convidou foi o eu sou. Isso tinha uma maneira de expressar na linguagem deles, né? No hebraico. Mas é isso. E a gente precisa entender como isso é fundamental e significativo para nós hoje.
Então vamos lá para a nossa leitura. Quando Moisés encontrou a Deus na sarça ardente, ele tinha ainda muito para aprender sobre o seu Senhor. Moisés ficou impressionado com o milagre diante dele. Êxodo capítulo 3, verso 3. Um pouquinho antes do que a gente leu. No entanto, seria preciso muito mais do que a sarça ardente para libertar Israel do cativeiro, da nação mais poderosa dos dias de Moisés, que era o Egito. O mesmo Deus que fez uma sarça arder sem se consumir, seria capaz de fazer o que era necessário para libertar uma multidão? Já eram milhões de pessoas. A resposta de Deus foi: eu sou. Ou seja, Moisés, serei o que você precisar que eu seja, quando estiver cumprindo a missão que eu lhe entrego. Se precisar de sinais miraculosos para convencer o faraó, então será assim que me expressarei. E a gente lembra de todas as pragas que foram enviadas. Se precisar que eu interrompa a natureza e separe as águas do Mar Vermelho, então será assim que me demonstrarei. Se precisar de água e comida, sustento, então eu serei o seu provedor. Se estiver com medo, eu serei a sua força. E durante a caminhada da nação de Israel, eles vão tentando entender Deus de diversas maneiras, porque ele se revela de diversas maneiras. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, por exemplo, existe o Cântico de Miriam, onde a nação de Israel canta louvores a Deus pelo que acabou de acontecer, que não é apenas uma fuga espetacular, é uma estratégia militar em ação, porque os soldados de Faraó todos são mortos na tentativa de matar e prender o povo de Israel. Todos eles são mortos no Mar Vermelho. É uma história espetacular, difícil para muitos de entenderem, porque hoje a gente já está há anos, na era cristã, vivendo com uma revelação de amor, onde Deus nos convida a amar até os nossos inimigos. Mas eu peço a Deus que nos dê graça e nos revele coisas que são difíceis para nós. Mas talvez seja exatamente por causa do que a gente está conversando. Talvez a tentativa da gente entender a Deus nos leve sempre a um lugar de grande frustração. Eu explico para você. A verdade é que no final daquele dia, depois que o mar se fechou, o povo cantou: o Senhor é um homem de guerra. Ele é um grande general, melhor do que qualquer um, melhor do que os melhores generais do Egito e qualquer outra nação. Ele nos livrou do nosso inimigo. Então eles tinham toda hora uma visão nova de uma face que Deus revelava. Tudo isso foi sendo aprendido. Então, quem quer que o povo precisasse que Deus fosse naquele momento, ele seria. Ele seria aquele que livra, aquele que revela poder, aquele que sustenta com água, comida e com tudo que for necessário. E Deus realmente faz um milagre o tempo todo em Israel, no deserto, preservando eles daquele tempo. Vamos terminar aqui a leitura. No começo da caminhada de Moisés com o Senhor, ele não tinha ideia de tudo que precisaria que Deus fizesse por ele. Mas a cada vez que Moisés enfrentou uma necessidade, aprendeu algo novo sobre Deus. Isso aqui a gente tem que pegar, hein? Cada vez que uma necessidade aparece, é tempo de reconhecer algo novo a respeito de Deus. Moisés veio a perceber que havia muito mais sobre ele, Deus, do que uma sarça ardente. E se Moisés ficasse tão apaixonado pela experiência com a sarça, que construísse um tabernáculo no lugar onde a encontrou e estabelecesse a igreja da sarça ardente ali, ele teria perdido muito do que Deus queria revelar. Lembre-se de como você via Deus quando começou a caminhar com Ele, em que medida suas experiências com Ele expandiram seu conhecimento de quem Ele é. Amém. Interessante, né? Moisés poderia ficar sempre querendo limitar
a sua vida com Deus, a experiência que ele teve, porque foi espetacular. E quando você tem uma experiência espetacular, você não quer abandoná-la, você quer revivê-la o tempo todo. E uma experiência com Deus pode ser espetacular. Eu conheço pessoas que tiveram experiências espetaculares com Deus, que tiveram uma visão mesmo que Deus deu a elas, uma coisa espetacular. Que tiveram um sonho espetacular, revelando Deus, que viram na sua frente milagres espetaculares acontecendo. E todas essas pessoas talvez tenham sido transformadas por aquilo, mas não o suficiente para que aquilo fosse transformador a vida inteira. Eu explico para você. Se você vai se basear no milagre que Deus fez na sua vida, em algum momento, isso acontece com muita gente que eu conheço, aquilo não é mais suficiente. Você pensa assim, se eu tivesse experimentado o que fulano experimentou, jamais eu iria duvidar de Deus outra vez. No entanto, você olha para aquela pessoa e ela continua duvidando de Deus até hoje. Porque uma experiência com Deus não revela Deus total e perfeitamente. O que revela Deus frequentemente para nós é a sua palavra e o seu Espírito. Deus não te convida para uma experiência. Ele te convida para um relacionamento. É isso que Ele quer. Então, todo dia é dia de buscá-lo. É dia de orar, ler a palavra, conhecê-lo um pouco mais. E aí tem essa expressão fantástica. O convite de Deus, bem claro no Novo Testamento, mas revelado também no Antigo Testamento, não é que você o entenda. Isso, como eu disse para você, vai só te deixar frustrado, não vai funcionar. O convite de Deus não é que você o entenda, mas que você o conheça. O meu relacionamento com a minha esposa tem um pouquinho disso. Querer entender o outro nem sempre é possível. E tudo bem. Mas conhecer, se relacionar a ponto de ser um aprendiz, de ser um curioso, descobrir mais a respeito, pode ser poderoso demais. A mesma coisa com os meus filhos e com meus amigos. É uma pequena porção disso. Você não precisa e não deveria buscar entender as pessoas dos seus relacionamentos, mas você deveria ser muito interessado em conhecê-las. E acima de todas elas, é isso que Deus pede de nós, que nós o conheçamos, que a gente não fique preocupado em entender. Eu sei que você pensa, André, mas eu queria tanto entender. Todo mundo que eu converso a respeito de Deus acaba revelando isso em algum momento. E eu também. Por que isso acontece? Por que tem que ser desse jeito? Por que Deus fez isso e fez aquilo e não fez aquilo outro? Por que Deus agiu de uma maneira que eu não consigo entender? Por que Ele fez algo no Antigo Testamento que parece que Ele reprova no Novo Testamento? Ou pelo menos eu reprovo. Por que Deus não é como eu consigo entendê-lo? Ele não tem o menor problema com isso. Deus não está na menor crise. Poxa, eu queria tanto que vocês me entendessem. A gente tem isso, né? Eu, particularmente, detesto. Uma das coisas que eu mais detesto é ser mal compreendido. É quando alguém fala, mas você falou isso. Eu falo, meu Deus, eu nunca falei isso. E a pessoa entendeu aquilo. Quando há uma discussão, uma briga, marido e esposa, eu tenho também, tá? Eu sou normal. Não, mas você... Eu falo, não foi isso que eu quis dizer. Quando eu falei isso, você interpretou dessa maneira. Por quê? Porque em você há uma sede de entender, ao invés de buscar conhecer. E aí a gente magoa as pessoas, a gente fere as pessoas, porque nós dois, de um lado e do outro, estamos tentando entender quando deveríamos estar buscando conhecer. Em vez de decifrar
e precisar no final dar um laudo, agora eu entendi. Você não vai conseguir entender. Relacionamentos, especialmente relacionamento com Deus, não é para entender. Você já deve ter descoberto nessa altura que não dá para entender. Se você fosse Jó, você ia entender a história? Você não entende não sendo. Você fala assim, que coisa estranha, que coisa doida, eu não entendo. E Jó não entendeu, ninguém entende. Você sabe o que Jó não fala durante toda a sua história? Ele não pergunta por quê. Essa é a pergunta que a gente mais faz para Deus. Ele não pergunta por quê, e no final da história não fala, agora entendi. Não, ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu tinha um nível de conhecimento a teu respeito, Deus. Mas agora os meus olhos te veem. Que é uma outra maneira de dizer, agora eu conheço bem mais. Agora eu tenho uma visão mais clara. Deus é muito mais do que o Deus da sua conversão. Ele é muito mais do que o Deus da tua cura, da restauração da sua família. Que bom que você tem um testemunho para contar. Que bom que essa é uma marca poderosa de Deus na sua vida. Deus, Ele não é apenas aquele que te criou. Ele não é apenas aquele que fez o maior milagre da sua vida, que foi redimir você, pagar um preço alto pela sua vida. Ele não pode ser nunca compreendido e limitado à nossa compreensão, ao nosso entendimento. Isso pode ser tão poderoso, porque se você já criou uma imagem de como Deus é, talvez você, sem perceber, criou uma imagem de como Ele tem que ser. Se você já estabeleceu quem Deus é para você, talvez você tenha fechado as portas para Ele ser outra coisa. Porque você já estabeleceu que Deus precisa agir dentro dessas 4 paredes do que eu criei. Então, talvez Deus tenha sido feito à sua imagem e semelhança para você. E no final das contas, você é que é o Senhor. E você usa Ele segundo a sua vontade. Essa imagem é muito interessante. Imagina que Moisés ficou tão apaixonado pela sarça, ficou tão impressionado, que começou a chamar pessoas para irem para lá, e a sarça estava lá queimando e nunca apagava, e vamos adorar a Deus aqui, nesse lugar, vamos construir um tabernáculo. Você lembra, com certeza, de Pedro, né? No Monte da Transfiguração, um milagre gigantesco, espetacular acontecendo, Jesus resplandecente, Moisés e Elias aparecem, 2 dos grandes homens da nação, os 2 maiores, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, a própria palavra de Deus manifesta, personificada, e ainda vem uma voz do alto e diz, esse é o meu filho amado. Em vez de ficar olhando para a lei e para os profetas, para Moisés e para Elias, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Uau, que experiência! Aí Pedro fala, vamos construir aqui 3 tendas, uma para Moisés, não pode ir embora, e outra para Elias, e outra para ti, Jesus, e vamos ver o que acontece, mas não vamos sair daqui, não vamos sair dessa experiência. Você já teve uma experiência tão boa com Deus que você não queria nunca sair de lá? Eu já. Mas Deus vai te chamar para fora. Fala, não, filho, essa experiência foi só uma experiência. Tem outras no futuro e você precisa agir, você não pode ficar aqui. Tão poderoso, tão grande. Eu sou. Quando você orar hoje a Deus, é para esse Deus que você está orando. Eu sou. Ele não pode ser definido, ele não pode ser limitado, ele não pode ser um Deus que você usa segundo a sua vontade. André, quem sou eu? Deus me usar Deus? Quem vai usar Deus? Nós fazemos isso o tempo todo. Quando você pede a Ele alguma coisa que é do seu interesse, frequentemente você pede para que Ele realize a sua vontade.
E quando ele não faz, ele perde valor para você. Ele já não é tudo que você pensava que ele era. As buscas das religiões no mundo inteiro é essa. Eu preciso de um Deus que satisfaça as minhas vontades, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho meu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Deus tem que se encaixar na minha rotina, Deus tem que poder ser útil para mim. E Deus se torna nosso servo, porque nós nunca entendemos quem Ele é de fato. Deus não está aqui para atender a minha próxima oração. Deus está aqui para ordenar na minha vida o meu próximo passo. Não é, Senhor, faça isso para mim, Senhor, o que eu posso fazer para Ti? Porque Ele é o grande eu sou. E eu e você somos objeto do seu amor, alvos da sua redenção. Somos os recipientes da sua graça. E somos sua criação, somos seus filhos, mas somos seus servos. E é poderoso demais quando a gente vai compreendendo essa identidade maravilhosa que Ele nos deu, de filhos que servem, e dispomos a nossa vida para atender, para cumprir o projeto, o propósito dele. Deus criou você para ser uma bênção, para agradá-lo, à medida que Ele pode usar a sua vida para tocar a vida de outras pessoas. Mas nem isso é suficiente para tentar defini-lo. Ande com Ele, conheça. Você não vai descobrir tudo, você não vai entender tudo, mas você pode conhecê-lo um pouco mais. Você vai ficar cada dia mais impressionado que Ele era muito maior do que você pensava que Ele era. De que Ele é infinitamente maior do que a nossa imaginação consegue perceber. Que hoje a sua percepção de Deus abra espaço para a grandeza dele. Abra mais e mais espaço para você descobrir que Ele é muito maior do que você imaginava. E Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida. E Ele pode também não fazer. Você vai se render a Ele, vai ser a vontade dEle, e não a minha e não a sua. Você vai experimentar algo muito bom da parte dEle. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua graça maravilhosa, obrigado por Tua presença na nossa vida, porque isso não falha. A nossa experiência pode ser diferente a cada dia, a experiência que a gente teve lá atrás pode não voltar mais, mas a presença nunca vai falhar. E Pai, diante de quem Tu és, na Tua presença nós queremos abrir o nosso coração, nossos ouvidos, nossos olhos, nosso entendimento, pedimos auxílio ao Teu Espírito Santo e vamos Te procurar na Tua palavra, vamos Te buscar, vamos investigar, vamos mergulhar fundo, nós queremos Te conhecer, mas vamos abrir mão de entender tudo, de perceber algo que nos traga e querer, desejar tanto que nós tenhamos resposta dos nossos porquês. Não, nós vamos abandonar isso e nós vamos Te amar e Te conhecer e confiar em Ti e viver o Teu plano para nós. Obrigado. Não podia ser diferente. Só assim iria funcionar. Tu és o grande eu sou, impossível de ser definido pela mente humana. Nós Te adoramos. Nós Te honramos, nós Te damos toda a glória hoje e sempre. Obrigado, Pai. Que a Tua presença na nossa vida hoje seja motivo de passarmos o dia Te exaltando, Te glorificando, Te dando louvor, elogiando cada face de quem Tu és. Porque Tu és o Senhor que faz tudo na nossa vida. Te exaltamos e Te louvamos hoje em nome de Jesus. Amém? Amém. Que bom estar com você nessa manhã. Que Deus te abençoe. Se essa mensagem falou o seu coração, se você foi abençoado, lembra que a gente está aqui todo dia. E eu não sei quanto a você, mas tenho sido abençoado todos os dias.
e tenho sido edificado também. Não pode ser só para você e para mim. Convida todo mundo que você puder para assistir ou para participar aqui ao vivo, como a gente está fazendo hoje. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima terça-feira. Aproveite o seu dia hoje. Amanhã a gente está de volta. Se Deus quiser, Deus te abençoe rica e abundantemente. Até amanhã.